Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Gil, e caso você tenha reconhecido essa música, meus parabéns, você provavelmente é fã de Jojo. Mas pra muitos que não conhecem, Jojo no Kimi no Waboken, ou Jojo's Bizarre Adventure, ou simplesmente Jojo, por mais que não aparente, é uma série extremamente longeva, sendo lançada nos anos 80, estando em produção até os dias de hoje com uma divisão total de 9 partes. A obra é mundialmente conhecida por sua estética excêntrica, criativa e principalmente de tudo autoral, dando o maior tipo de liberdade para o autor exercer suas capacidades dentro da obra. Diferente de outros animes, é impossível dizer que uma parte de Jojo é igual à outra, com cada uma tendo seu próprio tema, abordagem e estética, ao ponto que certas partes nem sequer têm relação uma com a outra, sendo responsáveis por apresentar, desenvolver e finalizar seus próprios temas. Então meio que podemos dizer que é como se cada parte de Jojo merecesse ser analisada como sua própria obra individual. Dentre essas partes que eu falei, cada um tem sua favorita. Alguns gostam mais da terceira parte, por ser aquela que define a estética que vai ser seguida posteriormente. Alguns, no outro caso, preferem a segunda, por sua estética irreverente e mais excêntrica. E tem aqueles também que prefiram a quinta parte, por uma história mais bem definida que não carrega exatamente o peso das obras anteriores. Já eu faço parte daqueles que preferem a parte 4 da série. Por mais que ela se encaixe numa daquelas partes mais avulsas que eu mencionei anteriormente, ela também parece uma das mais adoradas pelos fãs, por uma diversa gama de fatores. Eu andei esses dias conversando com meu amigo justamente sobre esses fatores que fazem eu tanto gostar da obra. E a gente acabou pensando que seria uma boa ideia eu trazer aqui pra vocês justamente o meu ponto de vista sobre porque eu acho que essa parte é tão boa. Eu achei isso interessante não só para apresentar a minha visão sobre a obra, mas também para talvez despertar algum interesse de você que esteja vendo. E é por isso que eu peço que vocês acompanhem a mim, seu locutor e vizinho, nesta maravilhosa aventura que é Jojo's Bizarre Adventure Diamonds Unbreakable. E daí? Então tá, vamos nessa. De início eu meio que preciso mencionar umas coisas antes. Por mais que eu tenha dito que essa parte é mais avulsa, ela não se encaixa numa daquelas partes mais independentes da obra, como a 7, 8 ou 9. Direto são mencionados elementos das partes anteriores. Porém, eu já tentei e acreditem, falar de Jojo leva tempo. Então não esperem muito que eu vá aqui ficar falando detalhadamente sobre cada coisa que foi apresentada, presumindo basicamente que você ou já tenha conhecimento sobre tais fatores, ou simplesmente não se importe querendo mais em si descobrir a obra como um todo. Só esse pequeno aviso aqui, então vamos logo. Enfim, estamos em 1999, mais especificamente na pequena cidadezinha de Morio, no Japão. Aqui, como sempre, acompanhamos o antigo protagonista da parte anterior, no caso Jotaro Kujo, que já não é mais o mesmo adolescente marrento que vimos na parte 3, sendo agora um biólogo marinho extremamente respeitado, que está justamente procurando o protagonista atual dessa parte, Josuke Higashikata. O motivo da visita de Jotaro se dá por Josuke ser na verdade um filho bastardo do protagonista da segunda parte, o velho Joseph Joestar, sendo esse fruto de uma traição do mesmo com uma moça aleatória da cidade. Porém, ao contrário do que seu visual de delinquente aparenta, o Josuke na verdade é só um garoto comum do ensino médio. Na verdade ele acaba sendo até que extremamente respeitoso com Jotaro, só chegando no máximo rolar uma pequena confusão por ele chutar o cabelo estiloso dele. Mas enfim, a trama começa a se decorrer porque o Joseph, com seu stand tentando justamente achar o Josuke, previu que ele poderia estar em perigo, o que acaba se concretizando. O Josuke acaba sendo alvo de um criminoso fugitivo que possui um stand de água. Criminoso esse que tem uma antiga rixa com um homem que o prendeu, sendo esse no caso o avô do Josuke, chegando ao ponto que esse criminoso usa sua habilidade para matá-lo de dentro para fora em sua própria casa. Com isso, o Josuke, totalmente abalado e irritado pela situação, bola uma emboscada junto com Jotaro, onde os mesmos acabam encurralando o bandido. E antes de ser sovado pelo Josuke, esse criminoso revela que na verdade ele ganhou seus poderes recentemente
de um homem com arco e flecha que o visitou na prisão e que está aparentemente rodando pela cidade distribuindo poderes de stand para pessoas aleatórias. E é basicamente isso que dá início à trama, onde agora nós vamos acompanhar o Josuke e seus amigos investigando, rodando pela cidade procurando esse criminoso com arco e flecha. E essa trama, por mais que bem simplista, consegue se diluir muito bem no elemento que o Araki trabalha com excelência, a sua estética. A primeira coisa que você provavelmente pode notar de diferente dessa parte para as outras é que aqui nós não temos exatamente um conceito de jornada propriamente dita. Aqui a gente não tá viajando até o Egito para matar um vampiro bissexual ou escoltando a filha do chefe da máfia até Veneza. Aqui vemos meio que uma espécie de slice of life, onde simplesmente acompanhamos os personagens vivendo suas vidas cotidianas e ocasionalmente encontrando elementos que os envolvem uma aventura periódica, levando por decorrentemente desenvolver um pouco da história. Essa estética, por mais que menos frenética do que as outras, consegue ser muito bem trabalhada pelo criador no ambiente da cidade de Morio em si. A parte 4 busca constantemente nos manter nesse clima cotidiano, usando cores bem saturadas em tons pastéis e ambientes familiares, quase que liminares até, tentando nos fazer sentir como moradores da cidade. Contanto que a maioria dos episódios começa com a introdução da rádio local, a clássica Moriocho Radio, antes de sermos levados a uma situação rotineira, sendo acompanhando o Koichi para a escola ou seguindo Josuke e Okuyasu até um restaurante. Por mais que esse possa parecer detalhes medíocres, ele serve para nos fazer conectar melhor com a história, onde nós poderíamos até meio que nos ver na pele desses personagens, que não são guerreiros superpoderosos ou estrategistas treinados, mas sim meras pessoas, entre aspas, comuns, apenas vivendo suas vidas. Sem contar que a ideia de usar uma cidade predeterminada como setup permanente para a obra é muito interessante. Ao usar um cenário limitado para o decorrer da obra, a melhor oportunidade de explorar os pequenos detalhes desse microcosmo. Com o passar do tempo, você começa a entender mais da cidade junto dos seus arredores e moradores, tornando ela algo muito mais semelhante a um personagem próprio. E falando deles, os personagens. Oi, Gil da edição aqui. Antes da gente seguir, só queria falar um bagulho. Acontece que no dia da gravação, do nada apareceu esse passarinho aqui na minha rua que por algum motivo simplesmente decidiu ficar cantando perto de casa por 2 horas seguidas. E acreditem, eu tentei fazer alguma coisa, mas não deu. Acontece que eu só tinha essa tarde para gravar e nem ferrando que eu ia reagendar toda a gravação e gravar mais de 1 hora de bruto por causa desse pássaro, ficando para ver se dá para resolver na edição. Então, se ouvirem um canto de pássaro no fundo do vídeo, apenas saibam, eu tentei. Eu devo dizer, eu nunca vi uma parte de Jojo com tanta gente junta. Como estamos falando do conceito de uma jornada móvel, aqui temos espaço e tempo para desenvolver personagens que vão tanto de meros arquétipos até figuras extremamente complexas e desenvolvidas, aproveitando o máximo da liberdade criativa do autor. E meus amigos, vocês deveriam saber no que dá misturar as palavras criatividade e Araki. Como eu falei em um vídeo mais antigo meu, é difícil de definir até quem seria o protagonista dessa parte, de tanto que cada personagem recebe a atenção do autor. Aqui até o mais ridículo personagem terciário pode ganhar um desenvolvimento inesperado de repente. Porém, ao mesmo tempo dá pra se dizer que cada personagem cumpre seu papel com excelência. O próprio Koichi, como eu mencionei anteriormente, é um dos personagens mais bem escritos da obra, onde ele se vê em situações que o forçam a crescer não apenas como personagem, ganhando mais destaque e respeito na obra, mas também como pessoa, tendo que superar diversidades e problemas que tinha. Evolução essa que é representada no seu stand, o Echoes, sendo um posto que tem atos dentro da série, indo de um ovo imaturo até um stand completo. Por isso, não importa o que você vai me dizer, eu sempre defenderei que Koichi é o verdadeiro protagonista da parte 4. Porém, claro, considerando a opinião popular de que um protagonista, o Josuke é um dos Joujos mais interessantes que eu já vi na minha vida. Além do seu design, personalidade carismática, algo que chama realmente atenção no personagem do Josuke
é sua tangibilidade. Ele não apenas é um dos poucos personagens que age correspondentemente à idade que ele tem, como ele também tem motivações que vão além de meros arquétipos. Tanto na história do homem misterioso que o salvou durante uma tempestade, quanto na da morte de seu avô, o Joss que vive, aprende e herda esses valores de compaixão e generosidade, sendo levados por seu personagem ao decorrer de toda a obra, seja adotando o visual do homem que o salvou sem pedir nada em troca, quanto se propondo a caçar o homem do arco e flecha, protegendo a cidade que seu avô defendeu até o dia de sua morte. E assim, claro, esses valores também são representados em seu stand, o Crazy Diamond, uma habilidade que consegue curar outras pessoas além de si mesma, mas também podendo ser usada para defender esses valores na marra se for preciso. E detalhe, o trocadilho do nome Jojo ainda tá aqui, onde no caso Josuke é escrito com uma repetição do kanji Jo 2 vezes. Por isso que o pessoal começa a chamar ele de Jojo depois de ver a carteirinha de estudante dele. Mas em geral, por mais que possam ter alguns destaques, obviamente, eu consideraria que cada personagem único é perfeito em sua execução. Vocês já devem saber que o Araki é mestre em fazer personagens que só aparecem por mais que 1 minuto em cena, mas acabam roubando todo o carisma do público pra si nesse pouco tempo que tem. E isso acontece demais aqui, cara. Você acha legal a acidez sarcástica do Rohan. Você consegue ficar triste pelo sofrimento do Shigeki no final da obra. Você até consegue sentir a empatia pelo Yuya, cara. O Yuya. Você sabe quem foi o Yuya? Ele foi um mano aleatório que ficou um episódio inteiro enfaixado no hospital. Até ele consegue ter um desenvolvimento carismático futuramente na obra. Isso é impressionante em níveis muito altos. E não só isso, como aqui nós temos também melhoramento de certos personagens que já vimos anteriormente em outras obras. Onde é que chega a ser a primeira vez que nós vemos o Jotaro como um personagem secundário. O que ele faz com excelência muito melhor do que seu papel como protagonista, onde aqui nós temos ele meio que um mentor, passando em frente e pondo em prática os aprendizados que ele teve em sua aventura na parte 3. E temos aqui o velho Joseph, onde nós nos reconectamos com um traço primordial que temos desde a segunda parte, que é o fato de que ele é um completo babaca. Ele é um cara que traiu sua esposa durante uma viagem e abandonou seu filho bastardo em outro país sem nunca ligar por mais de 10 anos. Ao mesmo tempo que aqui nós temos ele tentando consertar e se redimir por esses erros, onde ele não só tenta rever seu filho antigo, mas também se reconectar com ele construindo novos laços, o que é muito legal. Cada personagem aqui é a melhor expressão única de ideias e elementos que você raramente acharia em outras partes que não a parte 4, brilhando perfeitamente em conjunto com a história. Porém, nada seria do contexto geral da série e dos personagens sem a ideia da trama que a série apresenta. Sinceramente, se você não se demonstrou interessado na obra até agora, então você vai. Se eu pudesse resumir Diamonds Unbreakable de alguma forma, seria com essa imagem aqui. Essa arte foi feita por Jeff Lee Johnson, e você deve ter notado que ao olhar para ela você vê um ambiente situacional comum. Mas se você prestar uma atenção, você consegue ver elementos bizarros e anormais nessa foto, como se essa estética comum dela fosse apenas uma mentira. E é essa vibe que eu tanto adoro em Diamonds Unbreakable. Eu não sei explicar, mas eu adoro esse trope de uma situação normal que esconde segredos por trás. Algo que me lembra muito Gravity Falls ou This House Has People in It. A simples ideia de que você não está seguro em seu próprio lar é muito interessante e funciona quase que perfeitamente aqui. Eu sei que Jojo não é exatamente um anime de terror, mas a parte 4 se encaixa quase que perfeitamente nesse tema. Não apenas por termos fantasmas e assassinos, mas sim por esses elementos estarem dentro desse ambiente situacional comum. Seja na escola, no parque ou até na sua própria casa, você não está seguro em lugar nenhum. E isso é um tema muito legal de ser abordado em uma obra. E o mais interessante de tudo é que, como a maioria dos elementos dessa obra, isso também é algo muito realista. Não precisa imaginar muito longe, pensa na sua própria cidade. Quantas coisas bizarras você acha que não acontecem nesse lugar que você convive todos os dias? Essa mera ideia palpável que torna tudo isso muito mais assustador, ao mesmo tempo que torna tudo muito mais interessante.
onde você quer ficar investindo nessa história, onde cada passo que você der você pode ao mesmo tempo estar correndo um risco de vida quanto encontrar uma chave para uma nova aventura. Porém, claro, essa ideia de aterrorização não seria de nada se não tivéssemos o nosso elemento quase que perfeito da obra, o vilão. Para uma história que fala justamente sobre a luta pela justiça, pela busca do cumprimento do karma, é quase que indispensável que o antagonista, ou seja, aquele que porta o mal em si, seja um dos elementos mais bem trabalhados da série inteira. E se você pensar assim, você está certíssimo em presumir isso. A parte 4 apresenta um conceito que seria até utilizado em obras seguintes do Araki, onde aqui nós sabemos qual é a ameaça, nós sabemos qual é o nosso objetivo, mas nós não temos exatamente a cara do inimigo, sendo ele representado por seu stand, o Red Hot Chili Pepper, onde a meta do nosso grupo é justamente descobrir quem é o usuário desse stand e ir atrás dele. Os motivos do Red Hot Chili Pepper nunca foram exatamente explicados, pelo menos eu não me lembro de terem sido durante a obra, onde a única coisa que sabemos é que ele tem um arco e flecha que o próprio Dio usava para dar poderes de stand a seus usuários. Basicamente, se uma pessoa for acertada pela flecha de stand, ela pode ganhar uma habilidade, mas se ela não for exatamente apta para ter essa habilidade, ela vai acabar morrendo. Com o avançar da história, nós chegamos até o momento de impasse, onde nós temos um encontro marcado com o usuário do stand, sendo esse Akira Otoshi. Akira é um roqueiro expressivo, com um design dramático extravagante, com uma postura imponente que morre broxantemente na metade da série. É o quê? Isso mesmo, o vilão que estávamos seguindo até agora não é o vilão principal da obra. Acontece que após a derrota de Akira Otoshi, nós temos uma pequena sequência de episódios fillers, onde acompanhamos os personagens em pequenas crônicas pela cidade. Em um desses fillers, nós temos o episódio em que Rohan e Koichi descobrem a existência de fantasmas em Moryu. Fantasmas esses que foram assassinados há mais de 20 anos por um criminoso que ainda está ativa na cidade de Moryu. E a partir desse ponto se torna o objetivo da nossa trupe descobrir, investigar e encontrar esse assassino que está matando e desaparecendo com pessoas pela cidade de Moryu. E é nessa busca que nós rapidamente e meio que literalmente trombamos com esse homem. Cacete, tá maluco, Koichi? Não viaja quando for atravessar a rua. Desculpa, senhor. Caso você já tenha assistido até esse ponto, a chance de você sentir certa familiaridade com o rosto desse homem. Como se, não sei, você já tivesse visto ele em algum lugar, mas não soubesse de certo aonde. Acontece que realmente você está certo. A gente já viu várias vezes esse personagem como um figurante de fundo, o clássico cara de terno andando pela rua. Apenas nós nunca tínhamos visto ele com tanto detalhe, como se ele fosse um morador da cidade que apenas nós não conhecêssemos ainda. Mas agora você deve estar se perguntando por que a gente está acompanhando ele. Ele é apenas um homem aparentemente normal, voltando de um passeio com sua esposa. O que exatamente teria de tão interessante para a partir de agora começarmos a seguir esse cara? E é aqui que a série te responde numa das melhores cenas da obra inteira. Vem aqui, toma cuidado, eu te ajudo a sair. Esse final de semana, vamos passar um ótimo tempo juntos. Só eu e você. Meus amigos, era nesse ponto que eu tava querendo chegar. Yoshi Kagekira tem 33 anos de idade, mora na costa nordeste de Moryu, onde ficam as casas de veraneio. Ele não é casado e trabalha como funcionário das lojas de departamento Kameiyu. Possui uma rotina extremamente regrada, se certificando de sempre dormir no mínimo 8 horas por dia, estando à cama no máximo às 11 da noite, após tomar um copo de leite e fazer cerca de 20 minutos de alongamento. Essa é parte de seu famoso discurso, o qual ele usa em uma de suas vítimas,
com o intuito de apresentar seu principal ponto, o de que ele é apenas uma pessoa comum. Yoshikage Kira não é apenas um dos melhores vilões da obra, como também um dos personagens mais interessantes da franquia inteira. E quem tá falando isso não sou eu, mas sim o próprio Araki, onde ele disse que adorou escrever o Kira, sentindo até certa admiração pelo personagem dele. E eu não julgo, pois o Kira é sim um personagem muito interessante. Assim como essa obra inteira, o Kira também busca nos manter nesse ar mundano, pois diferente de outros vilões que são deuses, vampiros, chefes da máfia, o Kira é só um cara comum. Um cara comum que é um assassino em série. Mais especificamente, um assassino em série brutal que explode mulheres e carrega suas mãos decepadas como se fossem sua esposa. E o interessante é justamente esse discurso dele, onde sempre que tá em tela ele faz questão de ressaltar que é apenas uma pessoa comum querendo viver uma vida tranquila, como qualquer outra, sem nenhum problema ou dificuldade para dormir. O que justamente contrasta com essa personalidade fria e assassina dele, que mostra que essa estética de homem comum é apenas mais uma farsa. A realidade é que o Kira é psicologicamente insano, possuindo vários transtornos mentais, como psicopatia, toque e certos níveis até de esquizofrenia. E ele esconde isso, vivendo conformado nessa ideia de uma vida normal. E por mais que ele viva assim, se orgulhando de ser uma pessoa comum, a realidade é que ele se sente pressionado o tempo inteiro. O maior medo da vida dele não é de ser capturado, ser morto por alguém, ser derrotado. Não, é justamente esse medo de ser descoberto. Por isso que ele vive uma vida falsa, imitando trejeitos que as pessoas considerariam ser de uma pessoa comum, e sempre fazendo questão de os manter à máxima risca possível, por isso sendo tão regrado com sua rotina. E até por isso que ele tem essa obsessão quase que maníaca dele por mãos, onde ele vê esse fetiche dele com uma forma de extravasar, de pelo menos que por mais que um segundo, ver como ele é sem essa máscara. Onde ele vê isso meio que uma necessidade para ele, como se ele precisasse matar pessoas e arrancar suas mãos, como se fosse uma espécie de vício. A gente vê até lá quando ele tá escondido como Kosako Kawajiri, ele falando: eu quero me libertar, eu quero matar essa mulher, eu quero quebrar esse pescoço, eu quero mostrar pro mundo quem é Yoshikage Kira. O Araki até já pensou em botar uma lore pro Kira, algo como uma história, uma motivação pro que ele faz, mas ele pensou, não, porque o que realmente torna a figura do Kira tão incrível é a mesclagem desses dois fatores, dele ser uma pessoa comum e ser naturalmente maligno. Por que ele mata pessoas? É por conta de um trauma de infância? É por conta de algo que fizeram com ele? É por conta de algo que ele aprendeu com... Não! Ele mata por conta de um fetiche. E isso é algo surpreendentemente mais comum do que você pode imaginar. O que deixa tudo isso incrível, pois o Kira é assustadoramente uma figura plausível. Você genuinamente consegue imaginar que em algum lugar do mundo tem alguma pessoa que mata pessoas, vive como uma pessoa normal, justamente como Kira. Isso é algo muito macabro. Você já imaginou quantos assassinos você deve ter cruzado por sua vida inteira e nunca vai saber? É justamente dessa ideia que o personagem do Kira se alimenta. E essa ideia, essa construção do personagem, tanto do Kira quanto do Josuke e companhia, casa muito bem quando lembramos da trama dessa parte. A ideia inicial para a criação do Kira era para ser de uma pessoa inteligente e, assim como a maioria dos antagonistas de Jojo, naturalmente mal. Isso no caso sendo colocado para contrapor a ideia que o Araki teve para a criação do Josuke, que era de ser um personagem simplório e bondoso. O Josuke aprendeu da maneira mais difícil, com a morte de pessoas queridas, tanto o peso quanto a necessidade da luta pela justiça, o fazendo pôr a vida em risco para defender esses valores, não por necessidade ou por ganho, mas sim por dever. E nós temos o Kira, que é justamente o oposto, sempre usando o Killer Queen para fugir das suas consequências, vivendo sem receber punição nenhuma pelos atos mais hediondos que o mundo já viu. E é assim que a história se monta.
onde nós temos os protagonistas juntando as pistas que encontram com o intuito de literalmente vingar os espíritos das pessoas que ele matou. E no final nós chegamos a um encontro onde pela primeira vez uma das vítimas do Kira, no caso o Hayato, agora consegue pensar à frente dele, onde temos uma luta bastante dinâmica até, em que se baseia justamente no Kira eliminar o Josuke enquanto mantém distância dele. O que no caso é um detalhe bastante legal que é ver trabalhado no Kira, que ele só é o mais forte em situações que ele claramente tem a vantagem. Onde, por exemplo, uma das maiores ameaças para ele é o Jotaro, onde com o Zawarado dele, ele nem conseguiria sequer manter distância dele. Porém, isso ainda não adianta de nada, já que mesmo assim, o Kira consegue ativar seu Bites the Dust, explodindo o próprio tempo, voltando pro início de sua manhã, provando mais uma vez que a sorte sempre estará ao lado de Yoshikage Kira. Não foi bem assim. Aqui vemos um dos melhores detalhes da série inteira. Com o passar da história, o Kira pela primeira vez descobre como estar perto da derrota, juntamente conseguindo uma maneira quase que infalível de escapar de qualquer coisa, onde pela primeira vez ele comete um erro crucial. Abaixando sua guarda, pela primeira vez ele se porta como o verdadeiro Yoshikage Kira, onde ele não sente mais aquele peso do perfeccionismo inabalável que ele precisava para não ser derrubado, o que é justamente o que abre brecha para ele ser atacado inesperadamente. E cara, ver essa cena do Jotaro esmurrando a cara do Kira é simplesmente catártico. Pra falar a verdade, essa luta inteira é muito legal, cara. Onde a gente tem todo o mundo se juntando pra vencer o Kira, onde cada personagem tem o seu papel importante, desde o Hayato que acaba com o Bites the Dust, ou o Okuyasu que acaba com as bolhas explosivas, que era uma vantagem absurda pro Kira. Onde aqui a gente vê aquele velho lance da união fazendo a força. União essa que é fruto do próprio altruísmo do Josuke. O que, por mais que seja alguma coisa bem clichê, é trabalhado de forma bastante orgânica aqui. Onde aqui você vê cada personagem aos poucos se juntando e formando o grupo, mostrando não só os frutos, mas também a importância que a bondade pode ter. Pode ser um bagulho bastante besta, mas eu gostei de como o Araki trabalhou essa ideia bastante batida de forma muito dinâmica aqui. Ficou bem legal. E no final de tudo nós temos a vitória, onde o nosso antagonista, o vilão horrendo que lutamos tanto para derrotar nessa parte, morre. Vocês sabem como ele morre? Ele morre nas mãos do stand super poderoso do nosso protagonista? Não. Ele acaba sendo preso pela polícia? Muito menos. Yoshikage Kira, nosso vilão principal, o cara com uma habilidade extremamente poderosa, que ficou há mais de 20 anos invicto como uma das maiores mentes criminosas do mundo, morre atropelado acidentalmente por uma ambulância que dava ré. O quê? Cara, eu amo como o Jojo simplesmente mete uma dessas do nada. Alguns não gostaram muito desse final, acharam bastante anticlimático, mas eu sinceramente achei ele genial e muito fora da caixinha. Justamente o vilão, cuja marca principal era ser uma pessoa comum, morre de uma das causas mais mundanas de todos os tempos, um atropelamento. Esse final é muito maneiro, pois mexe meio que com aquela ideia de karma que eu mencionei anteriormente, onde o Kira meio que de uma forma mais distorcida consegue tudo aquilo que ele queria, onde é que ele finalmente se liberta, se pondo ao mundo como o verdadeiro Yoshikage Kira, não só vivendo, mas também morrendo como uma pessoa comum, e ao mesmo tempo, no próprio além, ele é agarrado por uma quantidade imensa de mãos, possivelmente as mãos das pessoas que ele matou, o arrastando para a imensidão de um vazio desconhecido, onde a partir dali realmente ninguém mais o verá por muito tempo. Perfeito para um cara que queria viver no anonimato. E é assim que acabamos JoJo's Bizarre Adventure Diamonds Unbreakable. Por mais que eu não considere essa a melhor e mais bem feita parte de JoJo, eu considero essa minha favorita justamente por esse charme que ela possui. Ironicamente, a parte que justamente tenta passar esse ar de familiaridade e descontração
É aquela que eu mais assisto normalmente quando eu quero relaxar, vendo uns episódios divertidos, com umas tramas criativas, que raramente você acharia em partes que não essa. Porém, não deixa nem um pouco a desejar quando o assunto é roteiro, possuindo uma trama bem aprofundada, equilibrando elementos de desenvolvimento da história, personagens e momentos de descontração. No fim, assim como uma boa parte de JoJo, sabe nos agradar com seus encantos e bizarrices. Se fosse para dar uma nota à parte 4, eu daria um belíssimo 8.7 acompanhado de um ótimo café. Caso vocês tenham gostado dessa análise que eu tentei fazer, recomendo que curtam o vídeo. E caso vocês saibam de alguma obra que seria interessante comentar aqui, digam aí nos comentários. É genuinamente muito legal vir aqui fazer essas reviews para vocês. Sugiro que também vão no canal do meu amigo Batista, que também tá ao vivo na Twitch de vez em quando, que foi justamente o cara que me deu a ideia para fazer esse vídeo. Ele é bem legal, por mais que seja muito esquisito. Enfim, isso é tudo por hoje. Vou terminar o roteiro da minha próxima análise e vejo vocês na próxima. Tchauzinho. Dando a maior liberdade de todas pro autor exercer suas capacidades de roteiro. Não tem roteiro. Por que eu falei roteiro? Tá calor, estou gravando isso em um quarto fechado com uma camisa de manga. Em pleno verão. Eu estou muito feliz. Onde acompanhamos os personagens em suas vidas comuns. Os personagens em suas vidas comuns. Isso tem muito plural, eu não gostei. Sempre tentando nos fazer sentir como moradores. Eu olhei pra cá. É pra olhar pra cá. Eu olhei pra cá. Eu olhar pra cá. Cala a boca. Quieto. Você não pode falar. Quieto. Olha a audácia. O cara tá descendo, não consigo falar. Pegando traços de outros elementos que funcionam dentro da obra. Qual é? Seu cabelo tá muito esquisito. De se pôr como uma pessoa que ele realmente é ao mundo. Eu esqueci o que eu tinha que falar, cara. A gente vê até lá quando ele tá escondido como Kosako Kawajiri. Kosako Kawajiri? Que nome ruim. Sendo uma contraparte pra ideia do Josuke teve pro Araki. O Josuke teve pro Araki, legal. Com os protagonistas juntando as pistas que encontram pra juntando as pistas que encontram com o intuito. Com o passar da história, o Kira pela primeira vez descobre como estar perto. Com o passar da história, o Kira, legal, eu desaprendi a falar.